Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para anunciar a palavra de Deus. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Peraí. Bom, tá bom assim. E hoje, mais uma oportunidade que, pela graça de Deus, temos de nos reunirmos para ler, para testemunhar mais um texto. Eu quero trazer uma parábola. Uma parábola que realmente ela nunca se esgota de tanto aprendizado que ela nos traz, de tanto conteúdo. Uma parábola muito importante na palavra de Deus e que sempre que a gente volta a estudar, nós aprendemos muito daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E o texto de hoje é a parábola daqueles dois filhos, né? Conhecida mais popularmente como a parábola do filho pródigo. Contudo, hoje nós vamos ler ela inteira e o ponto essencial que eu vou abordar vai ser complementado por um outro versículo. Mas é uma parábola em que há dois filhos, na verdade, né? Comumente nós costumamos, até no subtítulo da palavra, das Bíblias, vem descrito como a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. De fato, é o que determina. Mas nós vamos ver como que é importante também analisar a participação daquele filho mais velho. É tão importante quanto do primeiro. E esse texto ele está em Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler ele primeiro inteiro, depois nós podemos meditar. E Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os dois filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa é a primeira parte da parábola, falando do filho mais novo. Agora vai entrar a figura do filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com as prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa parábola, ela traz alguns pontos de vistas. Se a gente parar para olhar no primeiro momento,
temos a postura do irmão mais novo, que com a atitude dele vai desencadear todo o resto da parábola. É interessante. Então, quando a gente começa pelo irmão mais novo, uma atitude da qual nós muitas vezes somos assim, nós tomamos decisões erradas em nossas vidas, nós optamos por um caminho que aos nossos olhos parece que estamos certos, seguros de si, que estamos caminhando com as nossas próprias pernas bem, que não precisamos de nada, nem ninguém, que eu posso pegar e ir seguir meu caminho. E as coisas dão errado, e eu chego ao fundo do poço. Isso aqui é uma versão de nós também. Nós fazemos isso. Quantas vezes? Então tem essa postura do filho mais novo, de rebeldia, de confrontar o pai, de desrespeitar. E um pouco depois, nós vemos também a postura do irmão mais velho. Uma pessoa que tem dificuldade em ser misericordiosa, uma pessoa que aparentemente levava um relacionamento. Ele fala que para o pai dele que ele trabalhou igual um escravo. Então ele não desfrutava da presença do pai, ainda que tivesse ficado. Era distante. Quando ele chega, ele vê que está tendo uma festa. Ele não entra porque ele provavelmente já desconfiava que meu irmão deve ter voltado, porque ele não entrou. Ele perguntou para um servo. Ele poderia ter entrado na festa. Ele foi lá de fora. É uma pessoa mais ressentida, mais magoada, mais rancorosa, que também tinha conflitos com o pai. Também é uma expressão da nossa natureza. Pessoas magoadas, pessoas mal resolvidas, pessoas que têm problemas com Deus e que acham que Deus está errado, que acham que fizeram coisas, que têm virtudes, que têm um crédito diante de Deus e olham para outros que recebem alguma graça, recebem bênçãos, que são de fato agraciados e se perguntam, mas por quê? Se ele fez tudo isso, aprontou tudo isso e ainda é abençoado. Nós somos assim também. É uma outra visão. E tem o pai na história. E o pai, ele pode até, talvez no primeiro momento, se a gente olhar sem entender a profundidade da parábola e sem entender o contexto que o próprio Jesus está traçando, eu vou dizer, olha, mas também o pai provavelmente não soube lidar com esses filhos. Por que que o mais novo quis ir embora? Por que que o mais velho era rancoroso? Não é? Nós poderíamos supor isso. Mas como nós vemos que Jesus ele parte de um pano de fundo em que ele está dizendo à nação de Israel, diante das suas lideranças religiosas, que havia uma mudança agora de como Deus se revelou por meio do Messias e que eles não tinham entendido o propósito daquilo que foi escrito no Velho Testamento, das profecias, em que o Messias viria para isso mesmo, para ser a expressão do Pai. A parábola ela é contada partindo de um pai justo, amoroso, misericordioso e bondoso, e que a gente vê pelas atitudes dele. Quando o filho mais novo ele quer se afastar, o primeiro versículo não tem discussão. Ele fala, pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai, sendo justo, o pai dando livre arbítrio, o filho quer ir embora, ele quer até mesmo uma herança que ainda não era dele por direito, porque uma herança é para quando nós partimos. O meu filho vai herdar aquilo depois que eu morrer. Mas o pai ele dá a herança, mas o pai não dá a herança só para o mais novo, ele reparte entre os dois, então ele é justo, ele foi justo. A parte que cabia ele dá aos dois. Então o pai nós vemos que não é o problema aqui. E aqui há mais um texto que eu quero compartilhar para ver como que é importante isso que o Senhor Jesus quis nos ensinar aqui. O último livro, o livro de Malaquias, do Velho Testamento, capítulo 4, ele traz algo também que eu preciso abrir um parênteses, complementando o que o Senhor está ensinando aqui nessa parábola.
ele fala em Malaquias 4, versículo 6, diz assim: ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha como que termina o último versículo do Velho Testamento, do qual depois há um período, um hiato até quando Jesus vem para iniciar o seu ministério. Ele termina falando de uma relação de pai e filho, de conversão de coração, do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso tem a ver com essa parábola. Essa parábola, ela vai ensinar que houve um dos filhos que teve que converter o seu coração ao seu pai. O outro filho não converteu o coração ao pai. E que tinha um pai que sim, que tinha o seu coração conectado aos seus filhos. Sabia exatamente o que estava passando. Essa parábola, essa passagem, quando fala disso, por que ele cita essa conversão do coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais? O contexto que temos aqui é que aqui já é o período de pós-exílio, pós-Babilônia. Aqui Esdras, Neemias já tinha construído os muros de Israel, já tinha resgatado uma liturgia. Mas mesmo com tudo isso, não foi possível impedir um declínio espiritual, porque os pais passavam para os seus filhos cada vez menos o conhecimento de Deus. Cada vez mais eles se distanciaram, eles pecaram. A própria ida para a Babilônia foi um fruto de adoração a outros deuses, de culturas pagãs sendo influenciando o povo judeu, de desobediência constante à palavra de Deus, de desconexão ao Senhor. E vem o período do exílio, da Babilônia, que eles são escravizados, e há depois a volta, há depois a construção dos muros, há tentativas de avivamento, mas isso vai se perdendo. O declínio espiritual de Israel acontece, os pais não conseguem passar aos seus filhos o conhecimento de Deus e tudo aquilo que vem desse legado de um povo que foi escolhido para ser seu, mas que não conseguia que a próxima geração pudesse responder ao chamado. E necessariamente por causa disso, o versículo fala que, olha, vai vir aquele que é como se fosse Elias, que é Cristo, e que ele vai fazer com que se converta. Porque se não houver uma conversão familiar, de pai para filho, de filho para pai, para que possa ser um lar abençoado, para que a palavra de Deus ela crie raízes, para que haja transformações, para que os filhos possam crescer olhando, seguindo o exemplo dos pais, para que haja aquela cura emocional, para que um legado seja mantido, a primeira coisa é que precisa de uma conversão de pai para filho e filho para pai. Precisa conhecer. É preciso ter um momento desse de conexão, do pai saber quem é o filho, o filho saber quem é o pai. Não é à toa que o texto termina falando disso. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos. Quantos pais não têm o coração voltado para os filhos? É distante, não conhece, não quebranta, não traz o filho para perto, porque o filho vai ser um legado. O filho é uma continuidade, inclusive da própria fé. E diz também: o coração dos filhos volte para os seus pais. Então esse texto está falando exatamente de pai e filhos. Agora, a diferença é que eu sei quem é esse pai. Eu sei na parábola a figura que esse pai ocupa. E nesse texto, quando eu leio, eu vejo o pai sendo justo e misericordioso. O pai, ele ouve os dois filhos. O pai, ele ouve o mais novo, acata, divide igualmente a herança. Então não poderia reclamar o mais velho. Agora, ele ouve também o mais velho, que chega magoado, sabendo da vida do irmão, com quem que ele andava, com quem que ele gastou o dinheiro, e simplesmente joga em cima do pai uma frustração,
como se fizesse tudo, não tivesse tido em nenhum momento um prazer da companhia do pai, como se tivesse trabalhado na empresa como mais um empregado e não como filho. Parecia que ele era o gerente da empresa, que trabalhou duramente, arduamente e só. E ele fala isso pro pai dele. E ele fica bravo porque o pai dele foi bom com o irmão dele, sangue do seu sangue. Então eu vejo que aqui é um exemplo claro daquilo que foi profetizado lá em Malaquias, que o Messias ele viria também para proporcionar que houvesse essa cura, essa conversão de coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais, porque a salvação ela passa por meio das famílias. A salvação, ao momento que o apóstolo Paulo fala que se você crer será salvo você e sua casa. A salvação ela é individual, mas ela é em comunidade também. Nós podemos nos reunir, nós podemos buscar a Deus individualmente, mas eu gosto muito quando eu ouvi a primeira vez isso, que a oração é Pai Nosso. A oração não é, Jesus não ensina meu Pai que estás no céu. Jesus ensina Pai Nosso que estás no céu. Jesus, quando ele intercede, ele não intercedia só por ele, porque não tem sentido. Ele intercedia pelos seus filhinhos. Então, a relação familiar impregnada, que ela é importantíssima, um coração dos filhos convertidos ao pai, porque o pai era bom, esse pai era bom. Esse pai, ele em nenhum momento confronta seus filhos apontando qualquer coisa. Ele só mostra misericórdia e bondade. O primeiro quis ir embora, mas quando ele quis voltar, as portas estavam abertas. Mas ele voltou arrependido, ele voltou convertido ao seu pai. Aqui nós podemos perceber que faltou a conversão do filho mais velho. Mas também não é à toa, porque a parábola estava querendo dizer que o filho mais velho era justamente o povo de Israel. Era justamente a nação rebelde, que se mantinha como esse filho mais velho, rancorosa, dura, que seguia outros deuses, que adotou outros costumes, que se afastou do seu pai. Não foi à toa que o texto encerra com um filho mais velho enfurecido, rebelde, que não exercia misericórdia, que não era capaz de olhar para o seu irmão com bondade, ajudar a tirar ele da lama, a interceder por ele, a se juntar à festa da salvação do irmão que estava morto. Olha como essa parábola nos ensina. Porque havia aqui um problema de conversão, de um coração que era rebelde ao pai. Mas o pai era bom. A resposta do pai para os dois é perfeita. No primeiro momento, ele divide a herança para os dois. No segundo momento, ele recebe o filho mais novo que perdeu tudo. Ele desperdiçou absolutamente tudo. E o pai recebe. O pai novamente cuida, limpa e se alegra porque ele reviveu. Voltou outro filho. Ali nasceu outro coração, convertido ao pai, que agora entendia. Ele precisou estar lá no fundo do poço para entender a natureza do seu pai. Para se lembrar, mas meu pai ele não era bom, meu pai era muito bom. Ele se lembrou tão bem de como o pai dele era bom, que ele não fala nem dos filhos, ele fala, meu pai era bom com os empregados. Os empregados do meu pai têm comida de qualidade, suficiente e são bem tratados. Ele não precisou nem, porque ele constrangeu de lembrar como ele vivia, como aquilo que podia ter de melhor. Então ele se arrepende, então ele se converte. E a figura do pai é a figura de Deus aqui nessa parábola, é Deus em nosso favor. E como que nós lidamos com isso? Quem que eu quero ser na minha caminhada aqui enquanto eu viver? Nós podemos ser o filho mais velho ou o filho mais novo. Nós podemos ter momentos de fuga, de seguir caminhos tortuosos, de tomar atitudes sem pensar, de achar que podemos resolver as coisas só com as nossas próprias mãos, de que não precisamos de Deus, até que as coisas não dão certo. Até que eu chego a uma rua sem saída, em que somente a mão de Deus pode me ajudar. Ou eu posso ser também esse tipo de pessoa que até está circulando
com uma fé, com um conhecimento, uma tentativa de estar na presença de Deus, mas que tem tanta coisa guardada, tem tanta acusação, tem tanta mágoa, tanto rancor, tem tanta coisa que precisa ser curada também, que não consegue desfrutar verdadeiramente da presença de Deus em sua vida. Fica igual esse filho, que ele tem um monte de apontamentos, um monte de questões. E ele mesmo não desfrutou de absolutamente nada que era dele por direito, que era dele. Como o pai fala, mas meu filho, todos esses anos, ele fala, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, ou seja, tudo é seu, você pode usar o que você quiser. Quando foi que algo foi limitado a você? Você não usou porque você se prendeu, você não conheceu o coração do Pai. E nosso papel é esse, é de conhecer a Deus. Às vezes, como Oséias até disse, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, por falta de ir além, por falta de ter um coração convertido ao Pai, um coração verdadeiro, um coração que busca se alinhar ao caráter de Deus. Eu sei que em muitos casos, falando das famílias nossas aqui, precisa também dos pais se movimentarem, dos pais darem um passo, os pais buscarem a presença de Deus e se reconectarem com os filhos. Isso é verdade. Isso, na verdade, é o primeiro passo, né? A responsabilidade vem no casal, vem no homem, e assim vai repassando para a família esse legado, essa fé, essa busca a Deus. Isso é importante. Mas também é preciso entender que os filhos eles só vão se converter aos pais se o pai for esse exemplo. E aqui nós aprendemos como que muitas vezes é um desafio, porque esse pai é uma figura daquilo que Deus é para nós, e ainda assim os filhos tiveram seus problemas, porque mesmo fazendo muitas vezes tudo certo, é um desafio. Mas se não buscar a presença de Deus, aí que não tem chance mesmo de dar certo. Então, esse texto ele ensina muito como que de fato nós temos um Pai misericordioso, bom, que nos ama e que espera essa contrapartida daqueles que querem ser seus filhos. Aquele passo que vem de nós, de conversão, de um coração que busca, de um coração que quer estar na presença de Deus, de um coração que olha para o Pai e fala, Deus é bom, olha como Ele cuidou, olha como Ele cuida, olha como que um sacrifício foi todo feito, sabendo que muitos ainda assim não aceitariam, mas o preço foi pago. E Deus nos abençoa, cuida, nos ensina, nos consola quando é preciso. Tudo isso por sua graça. Tenta abrir nossos olhos de que, olha, existe um propósito em nossas vidas. Nós somos criados debaixo de um propósito. Toda vez que eu não estou nesse propósito, que eu não ouço a voz desse pai, que eu não busco a orientação de Deus, eu sou como esse filho mais novo, que quis pegar as rédeas da sua vida, e quando ele abriu os olhos, que ele entendeu que ele fez tudo errado, que ele desperdiçou tudo. Mas qual que é a nossa postura? Nós podemos converter, podemos voltar, podemos fazer cumprir o que nós lemos de que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Porque essa conversão do nosso coração a Deus, ela muda a nossa história, ela muda a nossa família. É mais um lar do qual a luz do Evangelho entra e começa uma transformação. Então, ao olhar para essa parábola, para a gente finalizar, quando Jesus nos ensina sobre um pai que tinha 2 filhos, ele justamente estava mostrando, naquele momento, para Israel, que ele se parecia com o filho mais velho, não convertido ao próprio pai, rebelde, rancoroso, distante do coração de Deus, e que não era capaz de olhar para os seus irmãos, porque Israel não cumpriu aquilo que era o seu papel, de ser o expoente das verdades de Deus, de ser um povo escolhido que seria
de onde partiria a salvação para o mundo. Israel foi excluído no início, porque o Messias foi negado. Então Jesus nos ensina como que mesmo com um Pai perfeito é possível nós nos desconectarmos disso, ou como mais novo, ou como mais velho. Mas também a parábola nos mostra, acima de tudo, o poder da mudança de vida, da redenção, do arrependimento e principalmente, arrependeu-se, você tem que se converter. O arrependimento, ele é seguido de conversão, porque quando eu me arrependo e eu converto, existe uma atitude de retornar até aquele que vai fazer nova todas as coisas. Olha, eu me arrependi de algo que eu fiz errado, eu reconheço, eu peço perdão a quem eu errei, eu peço perdão a Deus. E aí vem a segunda parte, que é a atitude. Eu vou me converter desse mau caminho. E eu vou passar a obedecer. Eu vou passar a seguir essa palavra. Eu vou entregar de verdade a minha vida a Cristo. Porque eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero seguir nesse caminho. Eu sou arrependido, convertido e quero deixar que Deus possa promover as demais transformações. Então o texto é esse. O texto serve desse ensinamento para nós. De todas essas possibilidades, dessas personalidades que nós vemos, dessas atitudes, mas que o final possa ser de um coração arrependido, convertido ao Pai. Possamos nos converter a Deus, possamos voltar à presença de Deus, possamos voltar àquele que podemos e devemos chamar de Pai, possamos ser restaurados pela presença de Deus, que a gente possa desfrutar dessa obra gloriosa de salvação, que é para todo aquele que crê. O nosso caminho de volta, igual esse filho, é a cruz. Nós voltando até Deus, aceitando. E essa seria a nossa confissão. Eu retornei, eu pequei, não sou digno, mas Deus te recebe com todo amor, dá novas vestimentas, dá a identidade de volta e nos restaura por completo. Que a palavra do Senhor possa habitar ricamente o seu coração, os nossos corações, que possamos refletir nessas palavras, que haja salvação na sua família. Se há alguém que, ouvindo, não é salvo, pode confessar diante de Deus, pode confessar os pecados e crer que o Senhor irá te ouvir e que a luz do Evangelho possa adentrar por toda a família. Tá? Que essa semana seja uma semana abençoada, que o Senhor possa nos guardar, possa nos conduzir debaixo da sua boa mão. E estaremos aqui no próximo domingo, uma próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a cada um. Amém.